Daremos início à apresentação do trabalho cujo tema são coberturas das feridas. A instituição é a Faculdade Centro Universitário Facide, a disciplina é MFC4, docente Dr. Djalma Costa, discente Raimundo Neto. Bom, o que é? Coberturas são todas as substâncias ou materiais aplicados sobre a ferida, formando uma barreira física. Quanto ao seu desempenho, podem ser passivas, que protege e cobre, interativas, mantendo o ambiente úmido e facilitando a cicatrização, e bioativas, que estimulam a cicatrização. Quanto ao desempenho, podem ser primária, quando são diretamente sobre a ferida, e secundárias, quando colocadas sobre coberturas primárias. Critérios para a seleção de coberturas. Temos os aspectos da ferida, a localização da ferida, o tamanho da ferida, a profundidade da ferida, o conforto do paciente, o custo e efetividade do material e a quanto à mobilidade do paciente a ser mantida e preservada. Bom, em relação a feridas e coberturas, temos inicialmente as queimaduras, que tem como cobertura a tela de silicone, malha impregnada de parafina, membranas ou filmes semipermeáveis e a sulfadiazina de prata. No caso da úlcera varicosa, tem como cobertura a tela de silicone, a malha impregnada com parafina, membranas ou filmes semipermeáveis e também a sulfadiazina de prata. A área doadora de enxerto pode ser utilizadas tela de silicone, malha impregnada com parafina e membranas ou filmes semipermeáveis. A tela de silicone ela é composta por película de silicone suave unida a uma rede de poliamida elástica, transparente e atraumática, tendo como ação uma estrutura porosa permitindo ao exudato passar para o curativo absorvente externo. A indicação são feridas crônicas em geral, queimaduras, ulcerações, fixação de enxertias. Em caso de contraindicação não possui, e a sua aplicação e troca, a remoção do filme de proteção, aplicação sobre a ferida, mantendo alguns centímetros sobre a pele íntegra, aplicar o curativo secundário estéril, avaliação diária para a troca do curativo, e curativo, se ele estiver limpo, podendo permanecer até 7 dias sem retirá-lo e lavá-lo. Exemplo, a tela de silicone, diz a sua composição, a sua aplicação. A malha impregnada de parafina tem como composição um curativo estéril composto por gases de algodão impregnado com a parafina. Tem como ação proteger a lesão evitando a aderência e impedindo a desidratação. A indicação são queimaduras e escaldaduras, área doadora de receptores de enxerto, lacerações e abrasões, assim como úlceras nos membros inferiores ou superiores. Não tem contraindicação e a sua aplicação deve ser sobre o leito da lesão. Deve ser ocluída a cobertura com um componente secundário estéril, compressa seca ou outro tipo de cobertura adequada. Temos ácidos graxos essenciais, conhecidos como AGE, tem como composição óleo vegetal, composto por ácido linoleico, ácido caprílico e ácido cáprico, vitamina A e a leticina de soja. Tem como ação promover a angiogênese, mantendo o meio úmido e acelerando o processo de granulação. Tem como indicação tratamento de feridas abertas com ou sem infecção, que previne lesão por pressão também. Não possui contraindicação, a não ser em caso de hipersensibilidade. E a aplicação deve ser com gás estéril, que entrará em contato direto com a lesão e umedecer com soro seguindo de curativo oclusivo. O gel hidroativo, ele é composto por gel transparente composto de água, carboximetilcelulose e propileno glicol. A ação promove o debridamento autolítico e mantém o meio úmido ideal. Tem como indicação contribuir à remoção de tecidos de necrose, de coagulação. Deve ser utilizado em feridas com pouco exudato. Não possui contraindicação
em pele íntegra, em incisões cirúrgicas fechadas, feridas com muito exudato e feridas colonizadas por fungos. Deve ser aplicado o gel com espátula no local desejado. A placa de hidrocoloide, ela é composta por uma camada externa de poliuretano, uma camada interna de partículas hidroativas. Tem como ação o contato do exudato do gel hidrofílico e mantendo o meio úmido. Ele estimula a geogênese e o debridamento otolítico. Previne o tratamento de feridas abertas não infectadas contra sua indicação. Não possui contraindicação, a não ser não é recomendada a utilização em queimaduras de terceiro grau. Na utilização da placa, aplicar segurando pelas bordas e pressionar as bordas massageando a placa para que fique uniforme. Na utilização da placa, preencher a depressão da ferida aplicando com o auxílio de espátulas. A placa pode permanecer em até 7 dias, avaliando o seu estado e o seu poder de aderência. Sulfadiazina de prata tem como ação, ela é composta pelo açúcar de 1% hidrofílico e tem como ação exercer ação tanto bactericida quanto bacteriostática residual. Indicada para utilizar em queimaduras e lesões infectadas ou com tecido necrótico. A contraindicação será contra a hipersensibilidade ao produto e aplicação somente com indicação de prescrição médica. Aplicar uma camada fina do produto, colocar gás em contato umedecido com o soro fisiológico e cobrir com uma cobertura secundária. Deve permanecer no máximo 12 horas ou apenas até mesmo quando saturar. Aí deve ser trocado. Membrana ou filme semipermeável. É composta por filme poliuretano, transparentes e impermeáveis e aderente às superfícies secas. Tem como ação manter o meio úmido e favorável à cicatrização, como permeabilidade seletiva. Tem como indicação lesões superficiais de queimadura, fixação de catéteres, escoriações, incisões cirúrgicas. Quanto às contraindicações, são feridas com muito exudato, infectadas e em caso de hipersensibilidade. Quanto à sua aplicação, deve ser realizada quando a membrana perder sua transparência ou em sinais de infecção. A membrana pode permanecer até 7 dias e pode ser utilizado como cobertura secundária. Alguns exemplos de lesões que podem ser aplicadas e procedimentos que foram utilizados, né? As fibras de arginado de cálcio são compostas por sais de polímero natural, ácido algínico, derivado de algas marinhas, que podem ser apresentadas em placas ou em fitas. Tem como ação promover a homeostasia e a granulação, absorção de exudato e mantendo o leito umedecido, auxiliando o debridamento otolítico. Tem como indicação feridas exudativas com ou sem sangramento, cavitárias com ou sem infecção. Contraindicação são feridas superficiais com pouco exudato e queimaduras. Quanto à aplicação, irrigar o local com soro fisiológico morno em jato, realizar debridamento se necessário, nesse caso vai ser o mecânico, modelar o produto no interior da lesão, umedecendo o produto com soro fisiológico morno, não ultrapassar as bordas da lesão. O carvão ativado com prata, ele é composto por carvão ativado impregnado com prata 0,15% envolto com película de nylon. Tem como ação filtrar o odor e possui ação bactericida e bacteriostática, diminuindo o odor e a exudação. A indicação são feridas infectadas ou colonizadas, exudativas com ou sem necrose e odor. Contraindicação são feridas limpas e lesões por queimaduras, exposição óssea e de tendões. Quanto à aplicação, colocar a cobertura sobre a ferida e ocluir com corativo secundário estéreo. Importante, a cobertura de carvão ativado não pode ser cortada, porque como é um pó, ela vai acabar sendo perdida. Então a placa tem que ser utilizada conforme o leito da ferida, a extensão da ferida. Aqui exemplo de placa de necrose, que deve ser utilizado a placa de carvão ativado. Temos a papaina, tem como composição
complexo de enzimas proteolíticas e variam de 2 a 10%, 2, 6 e 10%, com ação de debridamento químico, ação antibactericida e bacteriostática, acelerando o processo cicatricial. Indicação em feridas abertas, secas, exudativas, feridas colonizadas ou infectadas. Contraindicadas em contato com metais devido ao poder de oxidação. E a sua aplicação deve ocorrer em tecidos necrosados, com a fina camada de papaina deve ser ocluída com curativo secundário. A troca deve ocorrer no máximo a cada 24 horas. Aqui algumas lesões que podem ser utilizadas e as nossas referências. Obrigado pela atenção.